Oi, amados, queridos, amigos, seguidores, que mais? Oiê, boa identidade dos seguidores já. Amados, queridos, eles são mesmo. Escolhidos. Estamos de volta, o Danilo, o Reinhard. A gente vai falar agora sobre a nossa You can do it. identidade. Exato, boa. Conseguir identidade. Exato. Tantos T's e Muitos vezes. Nós conseguimos vencer nossa identidade. Porque eu falo muito uma frase que, com certeza, também você já repetiu e já me ouviu falando muitas vezes. Ninguém age conforme da sua identidade. Sim. Mas da identidade que você percebe que você tem. Uhum. Então, você concorda com isso? Concordo. Eu acho que faz sentido, sim. É interessante. É meio triste pensar sobre isso. Mas porque ao mesmo tempo que a gente sabe aquilo que nós somos, a maneira que Deus nos enxerga, é necessário que a gente alinhe essa percepção, né, com essa de Deus. E na maior parte da vida a gente se apega à nossa própria identidade, assim, a nossa própria essência, aquela que Deus tem pra nós. Então eu concordo, não só concordo, como acho uma afirmação forte e triste pra maior parte de nós, né? Sabe que uma coisa que eu não quero criticar, porque eu entendo, eu muitas vezes também eu falei a mesma frase, fiz a mesma confirmação, mas hoje eu não concordo mais. Eu estou muito feliz do que hoje eu não concordo com coisas que eu acreditava alguns anos atrás. Isso é bom, porque isso mostra que você tem uma identidade bem definida, né? Mas só um parêntese sobre isso, que muitas pessoas têm uma insegurança tão grande quanto a quem eles são, que eles se colocam numa posição em que eles não podem mais mudar de ideia. E eu acho que uma das riquezas da vida é a gente crescer em revelação, em conhecimento, em desenvolvimento. Você vai aprendendo novas coisas e a gente tem que ter segurança na nossa identidade o suficiente em quem somos para mudar de ideia também, né? Sim. Eu acho que é muito perigoso se você toma uma atitude do que você não vai mudar a ideia. Perigosíssimo. Olha, eu me lembro uma pessoa mandou uma mensagem, escreveu assim. Mas, alguns anos atrás, eu assisti uma ministração sua no YouTube e você falou outra coisa. Então, que é verdade? Eu falei, eu mudei a ideia. Exato. Que eu escrevi. Tudo bem, né? Por isso eu reformo meus livros. Sim. Entendeu? Então, quando a gente vai reimprimir, eu vou ler de novo. Aí eu vou... sim, entendi desse jeito, mas... Agora não mais, né? Mais. E é interessante perceber que isso traz segurança. Nós geralmente temos uma tendência tão idólatra daquelas pessoas a quem nós ouvimos, a quem nós temos por inspiração, a pessoas que nós temos por referência. Então, tenho certeza que muitas pessoas aqui te ouvem. E quando as pessoas te ouvem se contradizendo em alguma coisa, isso acaba sendo uma coisa tão ruim. E eu enxergo de uma maneira diferente, assim. Eu acho que quando alguém que eu tenho por referência, por inspiração, uma pessoa sábia, uma pessoa que estuda, e ela se contradiz, pra mim isso humaniza a pessoa e me deixa até mais relacionável. E eu acho bonita a pessoa... Às vezes ela nem tá se contradizendo, ela só tá mudando de ideia e tá tudo bem, nem mudar de ideia. Mas o que é que você tinha mudado de ideia que você ia falar? Mas sabe, antes de eu vou te falar, porque você vai me lembrar, antes de eu vou falar que eu me dei ideia, quero falar outra coisa. Quando eu era bem jovem, nossa, eu era tão inseguro. Daniel, eu te falo alguma coisa, eu era a pessoa mais insegura. É uma vida triste, né? Eu acho que por isso tem muita compaixão pelas pessoas que são inseguras. Você tem mesmo. Mas sabe, quando eu era tão inseguro, é uma coisa, eu defendi as minhas crenças até matar as outras pessoas. Isso que é certo, isso que é verdade, e você tem que crer também. Eu olhei atrás e eu pensei, rapaz, eu não sei se foi orgulho ou se foi insegurança e eu não sabia quem eu sou. Exato. Eu acho que foi uma insegurança. Isso é muito importante, do que a gente tem identidade certa. Porque senão vai atrapalhar, subir muito. Agora. Posso só fazer uma pergunta então antes disso? Pode. Recentemente no Brasil a gente viveu uma pessoa lançou uma... Essa série vai ser uma série muito boa. Eu acho também. Eu já tô gostando. E tá só na introdução, você nem começou, né? Nem começamos. Recentemente no Brasil a gente viveu um momento em que uma artista, ela fez uma música e nessa música ela fez várias denúncias assim contra o sistema, fez várias denúncias contra
essa ausência, essa ignorância que a igreja tem, essa ausência que a igreja tem com causas sociais, isso gerou um grande turbilhão, assim, de posicionamentos na internet. De Marajó? Exato, a pessoa falou sobre a Ilha de Marajó, falou sobre o sistema de igreja. Ela é uma menina joia. Eu gostei também. Eu defendi ela. Também, eu gostei. A voz é bonita, uma expressão artística. Gostei muito. Eu não achei ruim. Mas enfim, pra mim a pauta nem era... A pauta se tornou tão polêmica e eu nem tinha entendido, porque eu tinha gostado da música bastante. E aí quando eu me deparei com as redes sociais, eu vi tanta gente se defendendo ali seu sistema, defendendo aquilo que eles acreditavam. Não quero julgar essas pessoas, eu julgo um pouco só, mas tudo bem. Não quero julgar, mas já julgou, eu tô no processo. Então eu quero, sabe? Eu quero julgar. Então. Eu sei que eu não devo. Mas enfim. Mas quando que você acha... Obrigado, porque eu julgo as pessoas. Eu julgo mesmo. Mas eu tenho uma pergunta que é: quando que você acha necessário... Você falou sobre... Quando você era inseguro, você sentia a necessidade de defender. Você acha que há instâncias, há momentos na vida em que é necessária uma defesa? Então, por exemplo, se alguém te acusa de alguma coisa, faz uma calúnia, mente a seu respeito, ou ataca algo que você sabe que é sagrado. Então, por exemplo, eu julgo um pouco as pessoas que estavam defendendo o sistema, mas para muitas dessas pessoas aquilo é algo sagrado, que não pode ser tocado, que nenhuma denúncia pode ser feita. Talvez assim, eu julguei como alguém que teve uma intenção de querer controlar, mas ao mesmo tempo há pessoas que acham que aquilo que eles estão edificando ali é algo muito sagrado e eles se sentem na responsabilidade, talvez, de defender aquilo. Quando você acha necessário se defender? Você acha necessário em algum momento se defender? Porque eu sei que tem pessoas que te acusam, que falam coisas que você não falou, que dizem até coisas que não são verdade a seu respeito. Você acha necessário se defender? Olha, o meu modelo, você sabe isso, o meu modelo como viver a vida é Jesus. Ele é meu modelo em tudo. Então, se você olha para Jesus, ele foi acusado de coisas demais. Foi rejeitado do próprio povo. Sim. Entendeu? Até a própria família julgou ele errado. Então, Jesus nunca se defendeu. Nunca. Si mesmo defendeu. Porque ele sabia que ele era, sabia para onde ele estava indo, como disse no João capítulo 13. Sim. Então, ele estava muito seguro. Mas o que ele estava fazendo? Ele estava ministrando, pregando a verdade. Então, quando as pessoas confrontaram ele pessoalmente, eu não vejo do que uma vez ele se defendeu. Mas quando o povo estava atacando a mensagem que ele pregava, a verdade, isso causou do que outras pessoas que ele amou tanto não conseguiram entrar no reino de Deus. Sim. E não conseguiram experimentar o milagre, o amor e o poder de Deus. Agora ele entrou. Sim, entendi. Então, para mim, toda vez quando eu me defendo, porque... você se ofendeu pessoalmente, isso, assim? No inglês, nem alemão, de verdade, você está aprendendo alemão. No alemão tem uma palavra tão linda, du bist gekränkt. Como você se ofendeu, mas uma outra forma, porque a palavra kränkt veio da palavra doente. Então, como você si mesmo permitiu ser ferido dentro de você. Olha que interessante. Ainda não está ofendido, mas sabe, você está... aquele incômodozinho, aquela coisa... entrando na comiseração. Isso. Então, para mim, qualquer pessoa que me ataque, eu não me defendo. Não preciso. Um ataque pessoal, você diz. Nunca, não me defende. Agora, eu estava numa reunião com os parentes na Áustria. Parentes mesmo. Seus parentes. Meus parentes. 70 pessoas, o aniversário dos meus pais. Aí eu lá, uma das pessoas, em frente de todo mundo, começou nem me atacar, mas atacar a mensagem da Nova Aliança. Essa Nova Aliança que você prega nem funciona nada. Eu conheço pessoas que morreram da doença e você viaja o mundo inteiro pregando a Nova Aliança e falando muito mal. Eu não me ofendi. Eu não me defendi. Mas eu estava deixando ele falar por um momento e depois eu me levantei em frente de todo mundo. E eu falei, você não fala mal sobre a Nova Aliança em frente de mim. Você pode me xingar, você pode falar mal de mim, mas fala mal sobre o que Jesus fez na cruz em frente de mim, isso você não vai fazer mais. Então, pensa o clima dessa reunião de família, assim, que legal que foi. Mas olha, por exemplo, se eu me defendo porque eu me ofendi, eu tenho um problema muito grande no meu coração.
Mas se eu estou entendendo a mensagem, a verdade, que as pessoas atacam e por causa disso causam outros para nem entrar no reino de Deus, eu acho que a gente tem que se posicionar. Mas, assim, por exemplo, nas redes sociais, atacar pessoas pessoais, acho que é muito ruim. Então, fala sobre a religiosidade, as coisas ruins, para as pessoas entendem, mas não usam nomes, essa pessoa, essa, acho que é muito ruim. Sim. Obrigado. Foi um parênteses. Agora, vamos focar para... O que você mudou de ideia? Eu mudei a ideia. Eu mudei a ideia do que eu mesmo falei muitas vezes. Nós fomos criados na semelhança de Deus, na imagem e semelhança de Deus. Eu sempre falei isso também. Mas um dia, para mim, os meus olhos abriram. Nós somos. A única pessoa que foi criada na semelhança, imagem de Deus, foi Adão e Eva. A Bíblia nunca diz do que eu e Daniel fomos criados na imagem e semelhança de Deus. E sabe por que isso é importante? Porque na hora que você fala isso, você está falando do que qualquer pessoa que ainda não está em Cristo já tem a identidade de Deus. Mas não tem. Olha que a Bíblia ensina no Romanos. Depois do Adão, todos foram criados na identidade do Adão e um pecador. Sim. Então, minha identidade, antes eu entreguei a minha vida para Jesus, era a identidade do pecador mesmo. Sim. Isso é tão importante para mim, porque muitas pessoas, eles usam isso como uma desculpa. Eu sou criado no semelhante e imagem de Deus. Sou uma pessoa boa. Sim. Façam coisas erradas, pecam, nem se importa com o outro, mas eu estou criado na semelhança e imagem de Deus. Não, você foi criado na semelhança e imagem do Adão, o pecador. Só em Cristo muda a sua identidade. Isso é muito chave para mim. Legal, é importante isso, né? Porque todo mundo precisa de identidade. Sim. A gente quer saber quem nós somos. Mas, com certeza, assim, tá todo mundo nessa busca, assim, de saber quem são. Mas a gente se encontra com uma realidade atual de muitas pessoas que já têm Cristo, que são uma nova criatura, mas que não vivem de acordo com essa identidade. Sim. Obviamente esse é um assunto que a gente até pode ir para outro vídeo, né? Falando sobre isso, mas por que as pessoas não vivem de acordo com essa identidade, se elas já foram transformadas? Se uma vez que elas receberam a Cristo, João vai nos dizer que aqueles que receberam a Cristo foram feitos filhos de Deus. Então nós temos o apóstolo Paulo dizendo quem somos, e nós sabemos e cremos nessa realidade. Mas nós nos deparamos com uma vida em que estamos vivendo mais parecido com Adão. Por quê? Sim. Olha, Daniel, na minha opinião, tem duas razões. A primeira razão é a pessoa quer fazer o que a pessoa faz. A primeira pessoa. Por exemplo, se a pessoa quer pecar, ela pode ser uma pessoa mais santa do mundo. Se ela quer pecar, ela vai pecar. Então, eu acho que uma das razões, o povo quer ser egoísta. Ninguém fala, eu não quero ser egoísta, mas eu sou. Ninguém é vítima. Ninguém. Então, a primeira razão, porque de verdade o povo não quer entregar a vida para Jesus 100%. Não quer se render. Não quer. Isso é a primeira razão. Mas tem muitos crentes que verdadeiramente eles querem, mas eles não vivem. Sim. Agora entrou o segundo ponto. Porque eles não têm certeza do coração que eles são. Eles não têm certeza. Eles ainda têm uma teologia, sou pecador salvo pela graça. Então, isso é verdade. Na hora que você fala, eu sou pecador, qual identidade você se atribui como pecador? Identidade de pecador. O pecador vai fazer o quê? Pecar. Ele luta contra o quê? A vida inteira luta contra o pecado. Então, eu acho que um dos maiores problemas, as cristãos não sabem que eles são. Sim. E como você vai viver na identidade que você não sabe que você é? Sim. Como? Mas eu acho que a gente pode até caminhar para o próximo vídeo para, assim, eu acredito que muita gente até sabe. Se você perguntar, a pessoa sabe quem ela é, sabe. Mas parece que tem uma linha ali entre o saber e o viver. Eu acho que a gente podia falar mais sobre isso no outro vídeo, né? O que é além do saber? Eu sei o que a Bíblia diz a meu respeito. Isso não quer dizer que eu estou vivendo toda essa plenitude. E qual que é esse caminho que eu preciso
percorrer, como que eu tenho que transitar para o saber, esse saber de um conhecimento mais lógico, um conhecimento superficial, para uma revelação verdadeira a ponto de eu viver aquilo de uma maneira efetiva, né? Porque existe um abismo aí, né? Saber uma coisa, eu sei que eu sou vencedor, eu sei que sou amado, sou aceito. Mas será que as minhas atitudes no dia a dia refletem isso? Não sei. Não, eu vou te explicar, mas a gente vai fazer no próximo vídeo. Vamos. Porque a Bíblia é muito clara, sabe? Só não é claro nossa língua inglesa e portuguesa, nem alemão. Sim. Mas no grego, a tradução... muito claríssimo. No próximo vídeo a gente vai falar sobre isso. Então vamos, claro. Obrigado. Até em breve. Até o próximo. Clique like, inscreve no nosso canal, manda para seus amigos. Comenta. Até o próximo. Tchau, tchau.